Fala galera, sejam bem-vindos ao meu diário de bordo. Tá começando mais um vídeo aqui da playlist e nesse vídeo nós vamos criar o nosso banco de dados. As tecnologias que nós estamos usando nesse projeto são HTML, CSS, JavaScript, Tailwind, Express e como banco de dados nós optamos por usar o MySQL. Então, sem mais enrolação, vamos lá começar a criar o nosso banco de dados e toda a estrutura que ele tem que ter. Bom, então eu estou aqui em um modelo que nós criamos no Google Docs para estruturar e entender melhor como vai funcionar o nosso banco de dados e é de uma maneira bem simples. Então aqui como primeiro nós temos uma tabela categoria, onde nós vamos guardar o nome das categorias que nós vamos criar para as bebidas e linkado a ele nós vamos ter uma tabela de produtos, que vão ser os produtos que vão ser inseridos dentro dessa categoria. Só que nessa tabela de produtos, ela também tem que estar linkada com o ID da tabela de categoria. Por quê? Porque quando o usuário deletar alguma categoria, todos os produtos que estão dentro dessa categoria também deverão ser deletados. Logo, os dois têm que estar interligados, Bom, então vamos lá criar efetivamente aí, colocar a mão na massa, escrever o nosso SQL. Eu não vou utilizar o MySQL Workbench, eu optei por usar o terminal mesmo. Então vamos lá para o terminal para começar aí a criar todo o nosso banco de dados, Bom, então eu estou aqui na minha área de trabalho e vou aqui abrir o terminal para a gente começar, Então, primeiramente, para quem não sabe, a gente aperta o Windows R, digita CMD e dá um Enter. Aqui ele vai abrir o nosso terminal. No caso, vocês vão navegar aí aonde está o MySQL de vocês instalado. No meu caso está aqui em CD, arquivos de programas, MySQL. Não estou vendo direito aqui o teclado. MySQL Router Server e uma pasta bin. Então cd bin. Pronto, aqui dentro a gente vai colocar um comando para rodar aí o nosso SQL, MySQL, Então o comando é MySQL -u, aqui é o seu usuário, no caso, geralmente por padrão é root, Então eu não sei como está o nome de usuário de vocês. E -p para colocar a senha. Aqui eu vou colocar a minha senha. E ok, já estamos dentro do MySQL. Aqui agora a gente vai criar o nosso banco de dados. E eu não lembro qual o nome que eu vou botar no banco de dados, então... Bom, então voltando aqui, pensei em um nome lá para database, E então vamos dar prosseguimento aqui. Acho que apareceu esse comando aqui para eu começar a gravar de novo, então... Vamos lá, primeiro vamos limpar esse terminal, que ele está bem poluído já. Então vamos dar um /, exclamação CLS, para limpar ele. Ok, estou aqui no terminal, vamos criar aqui nossa database, Então vamos dar o comando create database. Cadastro de bebidas. Create data. Ah lá, eu escrevi errado. Vamos lá de novo. Create database. Cadastro bebidas. Ok. Agora nós temos que usar, Então use. E vamos colocar aqui o nome da nossa database. Cadastro bebidas. Ok, até aqui criamos a nossa database e então vamos dar prosseguimento criando as nossas duas outras tables lá da nossa estrutura do documento, Bom, então continuando aqui, vamos lá criar nossas duas tabelas, Então, como a gente já está na database aqui, a gente vai criar a primeira tabela, então create table if not exists. Esse if not exists é só por precaução, a gente sabe que a gente acabou de criar a database e não tem nada nela, só que segurança, Então, vamos dar um nome aqui para nossa table, categoria, Categoria. Beleza. Ponto e vírgula. Então, dentro dessa categoria a gente tem que ter o ID da categoria, então ID underline categoria. O ID é do tipo inteiro.
auto-incremente, né? Então, auto-incremente. O que isso significa? Que você vai lá, cadastra um produto, ele adiciona um. Cadastra outro produto, ele já vai lá e soma mais um, dois, e assim sucessivamente, automaticamente, né? E ele também é uma chave primária, então primary key. Pronto, então essa daqui é a estrutura do ID que tem que ter da primeira tabela, né? O que nós temos mais aqui na nossa estrutura, olhando aqui, a gente tem as categorias, que nada mais são que os nomes, né? Então, a gente tem que ter aqui um nome, categoria, e esse nome categoria ele é tipo caractere, então vamos botar aqui varchar. E quantos caracteres a gente quer que tenha, né? O máximo, o limite. Então vamos botar aí, não sei, 65. Já é bem mais do que suficiente. E not null, né? Pronto, então essa daqui é a estrutura da primeira tabela de categorias que tem que ter. Agora vamos lá criar a segunda estrutura da tabela, né? Bom, então vamos lá criar a segunda estrutura da tabela e finalizar aqui toda a nossa criação do banco de dados, né? Então, acho que eu nem coloquei aqui, ó. Nem dei um enter para ver se tinha erro, vamos descobrir agora, né? Então, pronto, foi lá criada a primeira tabela e vamos aí efetivamente começar aí a criação da segunda. Então, mesma coisa, né? Create table. If not exists. Agora o nome é o que? Produtos. E aqui a gente vai colocar toda a nossa estrutura. Então, primeiro ele tem que... Primeiro ele tem que ter o ID produto. ID produto é do tipo inteiro. Auto incremente primary key. Ok. Além disso, a gente tem que ter também um ID da tabela de categoria. Lembra que eu comentei no início que eles têm que estar ligados? Então a gente também tem que criar aqui o ID da categoria, né? Então vamos colocar aqui ID categoria do tipo inteiro e not null. Por que não auto-incremente? Porque o valor dele vai ser justamente puxado da outra tabela, né? Então, beleza, tem um ID e além disso tem o que mais? Então, vai ter aqui nome, produto, que vai ser um varchar. Vou botar aqui também a mesma coisa, 65. E vou colocar o que mais? Produto varchar vai ser 65 e not null, né? Acho que é só isso. Not null. Ok. Então, preço. Então, o que é o preço? O preço é decimal. Decimal. Vai suportar aqui até 10 dígitos e com 2 casas decimais após, né? E not null também. Agora o que nós temos que fazer? Agora a gente tem que referenciar a chave primária aqui da tabela de categoria, né? Então, eu esqueci como é que faz. Bom, então olhei aqui minha colinha, né? Rapidinho. E para a gente não perder muito tempo, eu vou já colocar aqui o comando que tem que ter para a gente referenciar o ID da outra tabela, né? Então, o comando é esse daqui, né? Foreign key, que é chave estrangeira, ID categoria, que foi justamente o que a gente criou aqui, e referenciando a tabela de categoria que a gente criou anteriormente, né? Que a gente criou na estante ali. Mais especificamente da coluna ID categoria. E aqui a gente deu um onDelete cascade, que é para quando a gente deletar ali a gente deletar a categoria, todos os produtos que estão dentro dela serem deletados também. Então,
Vamos dar um Enter aqui e vamos ver se, se a gente não digitou nada errado e se está tudo certo, né? Então, ok, a query está ok e toda a estrutura nossa foi criada e agora a gente só vai fazer aqui uns pequenos testes.